Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, boa semana a todos e a todas. O Investidor em Foco desta segunda-feira está começando. Hoje vamos falar de uma sigla muito importante, não só no mercado financeiro. Já ouviram falar em ESG? Então não saiam daí, porque a gente vai dar uma passada muito rápida pela agenda da semana e já a gente fala mais sobre isso. Kleber, tudo bem por aí? Boa semana para ti também. Tudo bem, Rei, você? Boa semana também. Começamos aí mais um mês, né? Depois de tantos meses aí de recuperação para o investidor, vamos torcer para que, primeiro na parte da saúde, a gente tenha alguma evolução importante que a gente tanto espera, né? E que a gente continue com essa recuperação econômica, e mesmo que ainda devagar em alguns aspectos, pelo menos no mercado financeiro, o investidor continue melhorando um pouquinho as suas posições, né? É verdade, até porque dizem que agosto é um daqueles meses que não termina nunca, né? Alguns chamam de mês eterno, né? É verdade. Tão longo, né? Bom, Kleber, para começar este mês eterno, neste primeiro dia útil de agosto, dia 3, bolsas asiáticas fecham em alta e mercados globais abrem em alta. Exatamente. A gente teve alguns números importantes que saíram no mercado asiático, né? Primeiro, teve o PIB do Japão, que saiu do último trimestre, né? Com uma retração ali de menos 0,6%, que estava ali bem próximo do que já era esperado pelo mercado. O principal índice, né, do Japão, o Nikkei, teve uma alta expressiva hoje, 2,24%. E na China, a atividade industrial veio aí com um avanço também, de 52,8 pontos. Lembrando que dentro desse índice, né, acima dos 50 pontos, mostra realmente que a gente tem uma expansão e que a gente tem um crescimento para a economia. Então foi mais um dado positivo que ajudou também os mercados asiáticos. E isso impactou diretamente para a continuidade de um bom desempenho no mercado europeu, que também teve bons indicadores. Perfeito. E para essa semana, na agenda, a gente tem reunião do Copom e expectativa de um novo corte na taxa de juros aqui no Brasil, né? Isso mesmo. A gente tem, além do Copom, que a gente já fala rapidinho dele, a gente tem o IPCA para sair essa semana, junto com a PNAD contínua, com taxa de desemprego, né? Que vai sair também porque foi adiada da semana passada para cá. E a taxa Selic, que o mercado espera que venha, né, o corte, já tem precificado até isso nas curvas de juros, né, de 0,25 ponto percentual, derrubando a taxa Selic aí para 2% ao ano. E fica a grande expectativa sobre qual vai ser, principalmente, o discurso, né, do Copom, do Banco Central, e a diretriz de política monetária que eles vão dar para as próximas reuniões. E, principalmente, o que vai ser muito importante é, com essa acomodação de inflação e com os novos dados de atividade econômica, qual vai ser a leitura do Copom para a política monetária. Então é muito importante na quarta-feira a gente ver principalmente o que eles vão dar de direção para a gente saber nas próximas reuniões o que deve acontecer. Essas direções, esses direcionamentos, essas diretrizes que vêm junto com a decisão em si têm sido tão ou mais importante que a própria decisão desses últimos meses, né, Kleber? Porque como na última reunião já veio, né, uma mensagem muito clara do que poderia acontecer em relação à taxa em si, né, indicando que a gente poderia ter mais um corte, né, que seria o corte residual que eles colocaram. Então o mercado já vem precificando isso e já acredita que isso deva se confirmar, então, na quarta-feira. Agora, qual vai ser a continuidade e, de repente, até a mensagem de, por exemplo, se vai ser por um período mais longo, né, se pode dar, não o prazo, né, mas se existe a possibilidade de mais ainda algum corte, dependendo da situação da economia. Então, esse tipo de mensagem que vem, que depois se confirma, obviamente, com a ata do Copom, mas principalmente no dia já sai ali o comunicado junto com a decisão. Esse comunicado é o que vai ser mais importante para ver qual vai ser a reação dos investidores do mercado
frente ao que o Copom vai falar. Beleza. Muito bem, aguardaremos. Na quinta-feira a gente vai falar sobre o resultado do Copom aqui no podcast, não percam. E, gente, talvez vocês já tenham ouvido falar na sigla ESG, que está muito em alta entre as empresas e no mercado financeiro. O fato é que isso não é novidade, é extremamente necessário e muitas empresas estão tomando essa consciência, este caminho. Talvez por isso esteja tão forte entre o meio corporativo hoje em dia, por causa de tanta empresa vindo a aderir a essas práticas. Mas não vou eu aqui ficar explicando, a gente vai explicar bem o que é isso com alguém que é muito especialista nesse assunto. Renato Eide Tucci, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Rê, bom dia, Kleber. Um prazer aqui estar falando com o nosso público sobre um assunto tão relevante, né? E como você falou, não é uma novidade aqui para a gente e a gente está muito contente de poder estar aqui explicando um pouquinho mais sobre esse tema. Bom dia, Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado. Renato, eu falei o Tucci certinho? Falou. Ah, tá bom. Gente, o Renato é responsável pela área de estratégia beta e integração ESG na Itaú Asset. Então, Renato, vou pedir para você começar explicando para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, o que é ESG. Eu só dei um breve spoiler sobre isso. Não, tá ótimo. E eu acho que é super relevante a gente começar com isso mesmo num mundo que hoje tende a ter muita sigla, né? E a gente sai falando e por vezes acaba por não esclarecer, né? Mas ESG, ele vem do inglês Environmental, Social e Governance. Então a gente aqui vai olhar para as questões ambientais, sociais e de governança quando a gente vai tratar do tema investimento, né? E é o que a gente chama de uma forma maior, né, que é um investimento responsável, né? E já adianto aqui que é muito maior do que a análise financeira propriamente dita, né? A gente vem para complementar o que a análise financeira tradicional vai estar olhando, né? E por que olhar esse investimento responsável ele faz sentido, né? A gente está vivendo aqui grandes transformações econômicas, transformações na nossa sociedade, e que acabam impactando o nosso horizonte de investimento, né? Até pouco tempo atrás, o nosso horizonte de investimento, ele tinha, assim, 3 meses, 6 meses via de regra, né? E cada vez mais a gente vai alongando esse horizonte de investimento, né? Buscando alternativas mais eficientes para a nossa alocação de capital. E quando a gente estende esse horizonte de investimento, né, é natural buscarmos empresas que estão mais bem preparadas para lidar com mudanças no padrão de consumo, de produção, utilizando de maneira mais eficiente os recursos naturais e amenizando o impacto negativo dos seus produtos e serviços no meio ambiente. Então, é de se esperar que as empresas que vão se atentar às questões ESG vão estar mais bem posicionadas para conseguir ter uma atuação perene nos mercados que atuam e até expandir essa atuação, né? Então, por isso que este trabalho, né, essa análise, é super relevante, né, para o tema investimento. E, Renato, ela é tão relevante que a gente vem ouvindo muito ultimamente, né, no mercado como um todo, e também pelas grandes companhias, pelas empresas, né, os empresários preocupados em cada vez mais ter as suas companhias participando, né, e atuando dentro daquilo que o mercado entende, né, como critérios básicos para isso. E quando a gente fala do Itaú, principalmente na Asset, né? O ESG, ele é um critério novo que vocês estão utilizando para avaliar as empresas ou não? Isso já vem de mais tempo? Ah, legal. A gente, assim, tem uma jornada com mais de 15 anos na atuação desse tema, né? E eu sempre gosto de falar jornada porque realmente é um processo de aprendizado constante, né? Então, são mais de 15 anos tratando desse tema e é, de fato, um pilar estratégico, né? E
E digo até mais, tá, Kleber? A gente tem o dever fiduciário aqui de olhar os riscos e retornos e impactos aqui dos nossos investimentos de maneira completa. E se eu não estiver olhando as questões, né, que a gente está falando do ESG, eu estou negligenciando uma parte relevante dessa história, né? Então, essa integração das questões ESG na avaliação das empresas, ela tem como objetivo gerar valor por meio da obtenção de um retorno mais ajustado aos riscos dos nossos portfólios, né? E quando o nosso gestor, o nosso analista, ele está ciente do impacto financeiro dessas questões, ele, sem dúvida nenhuma, vai estar melhor embasado para tomar sua decisão de alocação e realizar ou não seu investimento, né? Então, a gente está integrando esses aspectos, né, que a análise financeira tradicional não vai olhar, né, porque senão aí eu estaria fazendo uma dupla contagem. A ideia aqui não é isso, é justamente agregar valor ao que já é feito, tá? E trazermos questões diferentes para serem discutidas dentro do nosso processo de investimento, que passa, sim, a ter uma visão completa de riscos e oportunidades. Eu sempre gosto muito de falar que o investimento responsável, ele traz muito esse ângulo de oportunidade, né? E a gente faz isso, né? E aqui tem um aprendizado muito importante, né? De termos essa estrada aqui trilhada, né? Através do modelo que a gente começou ali em 2010, esse modelo, ele vem sendo evoluído, né? Que nós vamos olhar questões relacionadas ao ambiente, as questões relacionadas sociais, por exemplo, como que a empresa se relaciona com os clientes, como que ela tem essas relações com fornecedores, propriamente dita, trabalhadores, como é que ela cuida dos seus trabalhadores, né? E também temos aqui um ranking de governança, onde a gente vai fechar essa análise e entregar para agregar a análise financeira tradicional. E além desse modelo, acho que tem uma parte super relevante aqui para a gente dividir, né, com os nossos ouvintes, são 2 pontos que a gente faz, né, quando a gente trata aqui de integração ESG. Primeiro, são as votações que a gente participa em assembleias, né? A gente, como acionista das empresas, a gente tem esse direito a voto em assembleias, então a gente usa, né, esse nosso poder de voto, considerando as questões ESG, promovendo melhores práticas para a sustentabilidade desses negócios, né? E a gente tem visto cada vez mais um diálogo super produtivo com as empresas, no sentido de entenderem, né, que estamos direcionando as melhores práticas para o bem de todos, né? Não é só do ponto de vista de investimento, mas o próprio bem da companhia, né? E uma outra forma super relevante que a gente atua é através dos engajamentos. Engajar aqui, só esclarecendo um pouquinho, significa entrar em contato com a empresa para discutir como que nós estamos olhando esses aspectos ESG dentro daquela empresa, né? E como que ela pode melhorar esses aspectos, né? Então, a gente vai gerar valor para a empresa e para os nossos investidores à medida que elas, né, comecem a endereçar adequadamente esses temas que são relevantes às suas operações, né? Aqui a gente está sempre muito pé no chão, uma forma muito pragmática de atuar, tá? Então, o que significa tudo isso que eu falei para o nosso cliente, né? Que ao investir conosco, né, essas questões já estão sendo consideradas em nosso processo de investimento, independente da estratégia que ele escolha, né? Então, cada cotista de fundos da Itaú Asset sabe que ele também está influenciando positivamente a sociedade, o meio ambiente e a governança das empresas quando ele escolhe os nossos fundos. Então, essa é uma forma muito poderosa de atuação que a gente vem trilhando,
né? E a gente acredita muito. Pois é, e queria que você entrasse exatamente nesse aspecto, Renato. Você falou muito da questão da estratégia, da integração do ESG nesse processo em que vocês participam diretamente e propõem boas práticas e a questão toda sustentável que o ESG traz até para as empresas. Vocês já têm uma estratégia toda que integra ESG no processo. Por que isso se torna mais forte do ponto de vista de uma transformação do mercado do que se vocês simplesmente ofertassem 2 produtos que visasse o ESG? Isso é super relevante, porque essa integração ESG, né, ela faz com que eu atue com toda a força que o Itaú Asset tem, né? E a gente até fala, né, que a gente trabalha aqui com um mantra mesmo da integração, né? Porque eu vou colocar os mais de 700 bilhões de reais, né, que a gente tem sobre gestão, trabalhando pelas causas relevantes do ESG, né, nas empresas que a gente investe. Eu não vou chegar apenas com uma estratégia ou com um AUM, um produto menor, né? Eu coloco a Itaú Asset sentada à mesa para conversar como que a gente consegue melhorar essas questões, né? Então, é uma força muito assimétrica se eu comparasse com um único fundo, né? E outra, eu acho que aqui o relevante é reforçar que ao investir nos fundos da Itaú Asset, o cotista já está sendo parte desse trabalho, né? Ele não precisa escolher dentre dos fundos que a gente faz gestão A, B ou C para se posicionar do ponto de vista ESG, né? Ele já está sendo participado. Por exemplo, no ano passado, a gente fez um trabalho super importante de engajar com mais de 90 empresas. Foram 91 empresas, tá, que a gente engajou de 22 setores diferentes. Olha a riqueza nesse debate, né? Olha quanta ponte que a gente construiu e de troca de boas informações, boas práticas, né? O que faz sentido, o que não faz. Por isso que eu sempre falo que é um trabalho muito dinâmico, né? E além disso, para falar um pouquinho das assembleias, a gente votou em 80 assembleias ano passado, né, em 2019. Olha a força que a gente tem, né, de trabalhar com esse mantra da integração ESG. Uhum. A gente consegue ir e levar de fato para as empresas, né, quais são os aspectos relevantes que nós estamos observando e colocar em discussão para elas quais são os pontos de melhoria. E aqui eu acho que tem uma maturidade muito importante da gente citar. A gente se posiciona quando a gente discorda contra as empresas, né? E eu acho que por que eu falo que tem uma maturidade relevante? Porque a gente começa a entender, né, que o nosso investidor está cobrando isso da gente, a gente está engajando com as empresas e o investidor também está trazendo aquela consciência de consumidor para quando ele vai pensar o seu investimento, o que faz sentido, o que não faz, alinhar o meu propósito de investidor com o que eu estou consumindo também, né? Então isso tem sido uma construção super relevante para que a gente enderece todas essas questões e melhores práticas. E Renato, como que essa estratégia de ESG é representada hoje em produtos específicos da Itaú Asset? Legal. Como vocês citaram, né, a gente tem essa questão super relevante da integração ESG, mas também temos produtos, né, específicos relacionados ao tema. Hoje nós temos 2 ETFs, né, relacionados ao tema. Um é o ISOS 11, ele segue o índice da B3, o ISE, né, e o outro é o GOV 11, que segue o índice IGCT, também da B3. Então, são 2 ETFs disponíveis através de negociação na B3, né? E eles tiveram resultados superiores, né, em relação aos índices tradicionais nos últimos 2 anos. Bem como até nesse fechamento aí de primeiro semestre,
né, com um período de maior turbulência, eles tiveram resultados superiores quando comparados aos índices tradicionais, né? E por quê? Acho que nesse ambiente de maior turbulência, né, essas empresas que estão alinhadas às questões ESG tendem a ter maior resiliência, né? E assim apresentar um resultado superior aos seus pares que não estão observando essas questões. Aqui só é importante reforçar, né? Quando a gente está falando de teses de investimento, a gente espera que tenha um retorno superior, não é certeza, né? Mas eu gosto muito aqui de colocar o racional, né? Tudo isso que eu estou explicando, por que faz sentido, por que é de se esperar que elas tenham uma atuação mais perene, e isso se espera que se traduza em retornos mais ajustados ao risco que a gente está correndo, tá certo? Bom, já que você está falando dessa questão da estratégia e de empresas que elas têm uma visão mais longo prazo, elas devem ter um comportamento mais perene. A pandemia, Renato, ela impactou na forma de atuação de vocês? Ou também vocês têm visto esse impacto muito forte nas empresas parceiras de vocês? Essa é uma excelente pergunta aqui e a gente até acabou de publicar um trabalho falando sobre o cenário, né, que a gente está vivendo e como é que isso permeia, né, a nossa análise de investimento responsável. Sem dúvida nenhuma, eu digo para você que foi transformacional aqui, né? A gente tinha uma atuação no E, no S, no G, né, de forma muito profunda, mas a gente viu as mudanças de relações, né, das empresas com as comunidades, com os fornecedores, com os trabalhadores, com seus clientes, sendo colocadas à prova, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente colocou uma lupa em tudo que a gente já olhava nos aspectos sociais, né, para saber se estavam condizentes com o cenário que a gente está vivendo, se a gente precisava ou não mudar essas questões. A própria questão de home office, né? Como é que as empresas, para trazer um exemplo aqui que eu acho que é super relevante, como é que as empresas vão tratar essa questão com seus funcionários, né? Como é que fica essa relação empregado-trabalhador num ambiente de home office, né? A gente precisa ter um cuidado aqui para trazer um ambiente que faça sentido para o colaborador trabalhar em home office. Então, esse é um dos itens, eu convido a todos aqui também a olharem o nosso trabalho que está publicado no nosso site. Isso que eu ia te perguntar, onde que o pessoal encontra. Legal, está no nosso site, tem uma parte lá que a gente tem diversos trabalhos publicados sobre esse tema, né, de investimento responsável. A gente está sempre buscando contribuir para o debate, trazer ideias e, por favor, qualquer um que tenha aqui uma dúvida ou uma questão, estamos abertos, vocês mandem suas perguntas ou acho que no próprio site vocês conseguem e a ideia aqui é agregar, né? A gente, como eu falei, é um trabalho dinâmico, né, e que está longe de ter uma verdade absoluta, que tem muito aprendizado ainda para a gente correr. Mas e aí, só para dar os principais pontos desse trabalho, que foi a tua pergunta, então permeou muito essa questão da dimensão social, né? Como é que a gente mudou alguns aspectos aqui, né? Então, essa questão tanto para dentro das empresas quanto para fora das empresas, acho que isso é muito importante da gente ressaltar. A gente não teve alterações, né, na forma como a gente olha as questões ambientais, pelo contrário, né, a gente vê hoje cada vez mais o combate, né, nas questões de emissão, né, e uma força muito grande para a transição da economia para aquilo que a gente chama de uma economia de carbono eficiente, né? Você vê diversos esforços para retomar a economia foram direcionados a projetos de energia renovável, né, economia verde. Então, acho que é muito forte. De forma alguma, a gente teve um retrocesso nas questões ambientais. E a questão de governança, acho que isso, cada vez mais, as pessoas vão ganhando
fazem esse link, né? Poxa, faz sentido eu investir numa empresa que não tem as boas práticas de governança? Óbvio que não, né? Não faz sentido. Então, vamos cada vez mais também se atentar a isso, né? Acho que tem surgido muito esse tema aqui pra gente. É a questão do propósito, né, Renato? Sim. Da pessoa, ela procurar um propósito também quando ela está investindo, não simplesmente porque aquela empresa, neste momento, está tendo um bom desempenho, mas o que ela oferece, o que ela contribui socialmente também. Acredito que seja um pouco disso. Sem dúvida nenhuma, Rê. Quando a gente olha no nosso modelo, né, nessa parte social, né, as questões, justamente como ela se relaciona com o fornecedor, com comunidades, com clientes Sim. e com seus trabalhadores, a gente está buscando uma análise completa dessa atuação. E você não consegue, é muito interessante, você não consegue ter uma atuação consistente em todas essas frentes se você não for uma empresa que tem propósito, né? Porque o propósito, ele justamente vai te trazer a razão de você estar fazendo aquilo, né? E mais importante, de como você vai fazer aquilo. Eu acho que esse foi uma coisa que esse cenário que a gente viveu e está vivendo, né? Ele colocou muito isso em pauta, né? Não é só o que eu faço, né? Mas é como eu faço. Como é que eu uso, né, os meus recursos para entregar soluções, serviços, produtos para os meus clientes, né? Isso impacta a minha comunidade, isso vai impactar os meus fornecedores, né? Para trazer um outro exemplo aqui desse trabalho que a gente fez, a gente viu uma volta, por assim dizer, a privilegiar fornecedores mais próximos, né, às empresas. Por quê? Porque a gente teve uma dificuldade muito grande de logística, né? O meu fornecedor, ele precisa tá longe, tem que vir de avião, vem de barco. Putz, mas tem algum cara aqui perto que faça isso também, que eu possa fomentar? Mesmo porque se eu fomentar no trabalho, eu estou fomentando minha comunidade aqui, né? Então, acho que isso é um dos pontos que a gente se atentou ali no nosso trabalho e que a gente vê cada vez mais isso sendo colocado em pauta. Bom, Renato, então, diante de tudo isso que você apresentou agora, acho que fica claro que o ESG, ele é uma tendência no mundo corporativo, claro, mas também a gente pode dizer que no mercado de investimentos cada vez mais, né? Sem dúvida, Kleber. É uma coisa que eu costumo dizer, cara, não é um monólogo, né? E até para trazer um outro agente aqui super relevante nessa equação que eu costumo dizer, são os nossos investidores, né? Não adianta a gente, enquanto gestor de recurso, ficar fazendo um monte de conta sem falar com a empresa. Também não adianta a gente fazer esse monte de conta sem mostrar para o nosso cliente o que a gente está fazendo. E cada um desses elementos, né? Então, empresas, investidores e gestores, eles têm que se falar, né? Eles têm que ter um diálogo mútuo para entender o que está sendo feito e como está sendo feito, né? Porque através disso, né, a gente vai ter essa troca de experiência, a gente vai conseguir colocar as nossas demandas de uma forma construtiva e transparente, através de um diálogo que vai gerar um círculo virtuoso para todos, né? Para a sociedade no final do dia, né? Não, é perfeito isso, porque a gente veio conversando bastante, né, Rê, até antes aqui da gravação com o Renato, e o que encantou muito a gente é exatamente essa preocupação na análise de que as companhias que a gente hoje investe, as empresas que hoje a gente faz o aporte daquilo que os investidores confiam para a gestão via Itaú Asset, tenham toda essa análise com essa integração que é super importante, né? Pensando em longo prazo, como a gente sempre fala, né? Sustentação em todos os sentidos, inclusive do investimento, né? Porque uma empresa que não estiver enquadrada no longo prazo pode ter muita dificuldade de se manter até de pé, a gente pode falar assim, né? Então, acho que mais que uma tendência é essencial, pensando aí na perpetuidade da companhia, né? E uma coisa que acho que também fica super alinhado a isso, Kleber e Renato, é a questão do poder de escolha que o consumidor tem hoje, né? A gente pode escolher
comprar de uma empresa que a gente sabe o processo daquele produto que ela está vendendo. A gente pode escolher um serviço que a gente sabe a idoneidade que aquela empresa oferece aquele serviço. E agora, com esses critérios todos sendo tão fortes num processo de escolha, principalmente do que você contou pra gente até agora, a gente pode escolher investir também com esse pensamento, né? Não é só porque eu tô falando de produto financeiro que eu não preciso ter uma responsabilidade social e uma preocupação com o meio ambiente, com a sociedade em que eu vivo. Então, acho que isso está muito alinhado a outras formas de consumo que já são tão fortes para as pessoas que se preocupam com isso. Sem dúvida. Acho que é o que a gente estava falando aqui, né, dessa questão da maturidade do tema e de eu traduzir ou trazer, né, esse poder que eu tenho enquanto consumidor, né, para o poder que eu tenho enquanto investidor, né. Por isso que esse trabalho que a gente faz aqui, alinhado com o código de stewardship da MEC, né, eu convido a todos também aqui a olharem esse código, que a gente tem o nosso relatório publicado no site deles, que é super relevante, que é uma das forças que a gente tem, né, de, como eu citei, de engajar com as empresas, de exercer o nosso direito de voto, né, enfim, é um trabalho, assim, que longe da gente estar onde a gente gostaria de estar, né, porque a gente tem um aprendizado ainda muito forte, mas a gente fica muito contente que nesse momento essa maturidade esteja aparecendo e a gente tem uma história com conteúdo super relevante para contar aqui para o nosso público. Legal, muito legal, Renato. Muito bacana. E, assim, a gente vai ter muitos outros motivos para falar disso, até porque você tem um spoiler de algumas coisas que vem por aí, né? Temos. Como eu falei, aqui a gente não fica parado, não. Então, a gente tem coisa saindo do forno, a gente vai fazer um fundo agora, né, de gestão ativa de renda variável, com essa ótica ESG, um fundo, enfim, que não vai ter benchmark, é um fundo ativo, mas que vai dar um passo importante aqui dentro dessa estratégia para a gente, né? Ele vai ter filtros, mas eu volto aqui para contar. Eu ia dizer, não conta tudo. Por favor. Deixa para a próxima vez. Tá, esse fundo deve estar saindo, enfim, no próximo mês, e vai ser um prazer voltar aqui para falar um pouquinho mais dessa experiência e também do fundo especificamente. Muito legal. A gente espera, sim, que você volte para contar mais sobre isso, até porque tem tantas outras coisas referentes a esse assunto que não dá tempo de falar num podcast só. Então a gente pode voltar nesse tema com certeza. Obrigada por essa primeira participação por aqui, Renato. Eu que agradeço, Rê, Kleber, aqui é um privilégio estar aqui nesse momento, dividindo essa experiência, né, com todos vocês. Acho que e muito gratificante, né? Como eu falei, a gente tem uma jornada aqui super estruturada, é gratificante poder dividir isso com todos vocês. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado, Renato. Valeu. Parabéns aí pelo trabalho super importante seu, da equipe. Muito obrigada, Kleber. Muito obrigada, Renato. Ótimo papo de hoje. Para vocês que estão nos ouvindo, não percam a live das 5 horas da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité. A gente fica por aqui com o episódio dessa segunda-feira. Voltamos amanhã no próximo episódio. Protejam-se, cuidem-se. Boa semana para todo mundo. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.